O totalitarismo, então, ele só pôde emergir por conta de uma crise também política. Essa crise moral, essa crise espiritual, essa crise racional, ela também significa uma crise política. E como contraposição a essa crise, a Hannah Arendt então vai buscar recuperar a dignidade da política. E aí a gente precisa entender que a recuperação que ela faz da noção mais elementar de política, até no seu sentido etimológico, ela tem uma razão de ser, né? A gente sabe que o termo política ele vem de polis, e essa experiência grega ela sempre vai ser uma experiência muito norteadora a Hannah Arendt. Interessante a gente perceber que na modernidade, quando se forma a noção de Estado, porque embora tenha existido várias formas de regime, aquilo que a gente entende como Estado moderno se configura ali na modernidade, em um determinado momento, os assuntos do Estado moderno, eles vão ser tratados como os assuntos políticos. O que isso significa? Significa dizer que na modernidade você tem uma identificação entre Estado e política. E essa identificação, ela não é uma identificação óbvia ou uma identificação necessária para Hannah Arendt, porque se a gente tenta fazer uma recuperação dessa reflexão da filosofia política moderna, que culminou nessa noção central de Estado moderno, a gente vai ver que essa noção ela começa a vir para o espaço do vocabulário político, principalmente com a obra de Maquiavel, que é O Príncipe. Então, a palavra Estado ela é usada, né, nesse contexto que representa aquilo que hoje nós entendemos por Estado, nas primeiras passagens ali de O Príncipe de Maquiavel. E o que é apresentado nessa obra, O Príncipe de Maquiavel? É apresentado um contexto de política totalmente relacionado a poder e totalmente desvinculado da ética. Algo que é bastante diferente daquilo que a Hannah Arendt busca trazer para a política. Então, o Príncipe de Maquiavel apresenta o quê? Apresenta a ideia de que existe uma necessidade que seria a necessidade do autogoverno, da manutenção, né, daquele Estado, da unificação, e que tudo seria permitido para esse fim, né? Então, aquela famosa máxima do Maquiavel de que os fins justificam os meios. Uma das leituras que a Hannah Arendt vai fazer é justamente no sentido de mostrar que a política ela está intrinsecamente ligada à liberdade e que ela é um fim em si mesma. Ela não é uma ferramenta, ela não é um instrumento para você alcançar algo. Ela é em si mesma uma própria finalidade. A razão de ser da política é a liberdade. Então, o que é que a gente pode notar? A gente pode notar que muitos elementos da filosofia política moderna são revisitados pela Hannah Arendt no sentido de tentar identificar aqueles pontos mais, digamos assim, nocivos que acabaram gerando esse problema monstruoso, né, que foi o totalitarismo. Então, a gente está aqui na modernidade com as justificações, né, do Estado todo-poderoso. Você encontra essas justificações em Maquiavel, você encontra essas justificações em Hobbes, né? Você encontra essas justificações posteriormente em Hegel. Então, todas essas filosofias políticas, né, elas têm essa supervalorização, essa divinização do Estado, né, e da política enquanto poder, no caso de Maquiavel, no caso de Hobbes, né, e com a filosofia hegeliana, você tem uma noção de história, né, você tem um historicismo no qual o Estado vai aparecer
como o ponto culminante, como o ápice daquilo que ele chama de espírito objetivo. Então, o Hegel tem uma frase que é muito impactante, né, onde ele diz que o Estado é a marcha de Deus sobre a Terra. Então, isso deveria fazer com que um liberal desse um pulo, né? Porque você vê que é uma noção muito, muito forte de Estado, e o Hegel ele vai ter ali uma grande importância na filosofia alemã. Ele é um filósofo que é reconhecido, né? Que é renomado, que é reverenciado, que é lido, e esse olhar que ele tem do Estado como sendo uma instância superior à moralidade individual é uma ideia muito perigosa. E se a gente for ver a história das ideias, a história do desenvolvimento político, a gente vai ver que tem uma linhagem, né, de pensadores e de ações políticas que não foram muito interessantes do ponto de vista de uma defesa da liberdade. Você tem, por um lado, um hegelianismo de esquerda e, por outro lado, um hegelianismo de direita. O hegelianismo de esquerda ele é mais conhecido como o pensamento de Marx. Então, a gente sabe que Marx ele leu Hegel, ele colocou Hegel de cabeça para baixo, ele tirou a dialética hegeliana lá das nuvens e colocou na imanência, né, da história e criou o seu materialismo histórico dialético. E, do outro lado, a gente tem a linhagem da direita hegeliana. Você tem o Fichte, né? O Fichte também tinha esse discurso muito nacionalista, e aí você está na Alemanha, né? E desse discurso extremamente nacionalista junta-se outros elementos extremamente complicados, como o antissemitismo e tudo, e você vai ter o quê? Você vai ter ali os elementos do próprio nazismo. Então, entender que quando a Hannah Arendt faz uma crítica à noção de história, é porque ela está querendo mostrar que sempre na história você tem a possibilidade da ação humana, né? Que não há uma determinação, que não há um sentido da história que pode ser antecipado, né? Ou que pode ser compreendido, abarcado, como pretendia Hegel. É importante ter essa noção, por quê? Porque essa visão determinista da história, ela acaba, de certa forma, também justificando, mais uma vez, a violência. Vamos pensar agora na visão de mundo marxista, no historicismo marxista. Dentro da visão do materialismo histórico dialético, os operários eles têm, digamos assim, um papel quase messiânico. Inevitavelmente, os operários chegariam ao poder. E aí, o movimento revolucionário ele vem como uma tentativa de antecipar, né, esse advento, né, desse novo Estado, e esse momento do porvir, para o qual a história inevitavelmente tenderia, ele acaba justificando toda a violência revolucionária. Então, mais uma vez, vocês percebem que essa crítica da Hannah Arendt ao historicismo, ela está vinculada também a essa não justificação da violência. Então, nesse aspecto, volto a dizer, a Hannah Arendt ela tem uma relação forte com Kant, né? Para quem a liberdade, a autonomia, ela é um fator assim inegociável. Então, tudo isso são elementos muito trabalhados por ela, para que quando ela chegar na análise do totalitarismo, ela o faça com todas as ferramentas necessárias de análise, sem incorrer naqueles erros da modernidade. Contra toda essa crise política, a Hannah Arendt vai então insistir em afirmar a relação da liberdade com a política. Ocorre que o próprio nazismo, comunismo, o próprio totalitarismo fez com que nós julgássemos que havia uma incompatibilidade
entre política e liberdade. Então, ela tem muita consciência de que essa relação que ela tenta afirmar entre política e liberdade, ela não encontra ressonância nos nossos tempos atuais. Porque o que foi o nazismo, senão uma politização de todas as esferas da nossa vida? Ocorre que essa politização de todas as esferas da nossa vida, ela desfaz aquela diferença fundamental entre a vida privada e a vida pública. Porque o que a Hannah Arendt aponta é justamente esse espaço comum, esse espaço público, né? Onde os homens se relacionam, mas não se confundem. E onde esses homens que se relacionam, eles mantêm a sua inteireza moral, a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de julgar. E eles não são subsumidos por essa máquina de homogeneização do pensamento, por essa massificação. Então, diante da questão posta pelo nazismo, é realmente sensato você perguntar, será mesmo que existe uma relação entre política e liberdade, tal como a Hannah Arendt está fazendo? Ou será que o credo liberal estaria correto? Que credo liberal é esse? O credo de que quanto mais eu me afasto da política, mais livre eu sou. Então, na perspectiva liberal, é essa. Você se afasta da política e você alcança a liberdade. Ora, nessa perspectiva, o entendimento de política aqui está muito ligado àquele entendimento de Estado como sendo o sistema político. Por isso que eu falei nesse outro momento da modernidade e da consolidação do conceito de Estado. E eu mostrei que essa relação ela não é necessária. Entende? Quando um liberal mostra que eu preciso preservar a minha liberdade e que para eu preservar a minha liberdade eu preciso me distanciar da política, o que ele está querendo dizer é que eu preservo a minha liberdade me afastando do sistema político no sentido do Estado moderno e resguardando os meus direitos naturais frente a esse Estado. Mas a experiência política da qual a Hannah Arendt fala não é um pertencer ao Estado, não é você ter um cargo político, não é você militar dentro de um partido, não é isso. A experiência política que ela fala é a experiência da nossa convivência, do nosso diálogo, da nossa responsabilidade comum, da nossa harmonia em busca de um bem comum. É o sentido de comunidade. Então, é preciso que nós resgatemos um sentido de comunidade e isso não significa cair num coletivismo. Então, é um esforço muito grande que ela faz no sentido de apontar essa relação entre política e liberdade e mostrar que sim, é necessário que haja a política, mas é necessário que haja a política nesse sentido mais digno, nesse sentido voltado para o bem comum, nesse sentido não meramente partidário, não meramente burocrático, né? Então, isso é a experiência da liberdade. Ela insiste sempre nessa experiência e ela vai buscar ter todos os elementos necessários para que essa experiência política seja aquilo que abre a humanidade para o novo. Então, a noção de ação, de política e de liberdade é indissociável na Hannah Arendt. Então, é interessante a gente trazer o elemento da condição humana quando ela fala sobre a vida ativa, porque ela estabelece uma distinção das várias formas da vida ativa. Uma coisa é o labor, né, o trabalho, outra coisa é a obra, a produção, outra coisa é a ação. Por que essa distinção é importante? Essa distinção é importante porque a ação no pensamento da Hannah Arendt está ligado justamente à nossa capacidade de ser livre. O trabalho, ele está ligado mais àquela produção, mas não é no sentido
da criação livre, é no sentido onde você consegue perceber aonde você vai chegar. Na política, não. Na política, você tem a ação comum de homens livres. E se eles são livres, o resultado da sua ação é indeterminado. É por isso que, através da política, a gente consegue criar algo novo. E essa novidade, ela é importante. Então, a Hannah Arendt, ela traz a natividade para a política. A natividade no sentido de apontar para o nascimento, de apontar para o novo. Enquanto você tinha o regime nazista, que era o regime da morte, né, da aniquilação, do horror, ela aponta para uma política fazendo uma analogia com o próprio nascimento. Sempre que uma criança nasce no mundo, você tem aí algo que é completamente novo, que nunca aconteceu. Então você tem sempre a possibilidade do novo. Da mesma forma que os seres humanos, sendo singulares, sendo originais, eles têm essa potência de criação, eles têm essa potência de novidade, e isso sempre vai ser um motivo de resistência. De modo que a riqueza, a exuberância do pensamento político de Hannah Arendt resume justamente essa exuberância da própria liberdade humana. Então, a política para Hannah Arendt é criação artística, não criação no sentido da fabricação, mas criação de algo completamente novo.